5 reinos de Satanás no mundo invisível. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. E batalharam o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram. Nem seu lugar foi mais encontrado no céu. Apocalipse 12, 7-8. O livro do Apocalipse descreve uma guerra no céu entre os anjos liderados pelo arcanjo Miguel contra os liderados pelo dragão identificado como o diabo ou Satanás, que é derrotado e jogado na terra. Alguns desses anjos caíram no espaço vazio da atmosfera. Outros anjos rebeldes caíram no mar e no oceano. Vários deles caíram no inferno e na região inferior. Alguns desses anjos desafiadores caíram na floresta e nas montanhas. Bem-vindo, amado. Estou na magia negra há 6 anos. Fui convencido pelo Senhor a lançar alguma luz sobre o universo do diabo. Estou aqui para explicar a origem dos eventos que se desenrolam no mundo material. Estou aqui para analisar a magia e explicar o mundo espiritual que governa o mundo físico. Vou tentar rever os 5 reinos de Satanás que dominam a Terra e o mundo físico. A população mundial está atualmente sob manipulação e influência dessas dimensões e reinos de Satanás devido à ignorância. É por isso que estou aqui para fazer uma visão geral dos 5 mundos satânicos do diabo que governam nossa realidade. O primeiro mundo de Satanás que está influenciando a Terra é chamado de mundo pandemônio, que é a capital do reino macrocósmico de Satanás. O segundo mundo do diabo é chamado de mundo cósmico, que chamamos de segundo céu, a morada dos anjos caídos. O terceiro mundo de Satanás é chamado de mundo cabalístico, que é o mundo místico no reino oceânico de Satanás, pois sob o oceano existe um reino místico e avançado de Satanás. O quarto mundo do diabo é chamado de mundo Cromagnon, que é o reino subterrâneo ou submundo. O quinto mundo de Satanás é chamado de reino pestifeira, que é a morada dos demônios que controlam florestas e montanhas. Estes são 5 universos de Satanás que constituem o que chamamos de mundo satânico. Isto é o que chamamos de mundo espiritual do diabo, que é governado pelas legiões da terra, as legiões da água, as legiões da floresta e as legiões do inferno. O mundo espiritual é estruturado e organizado por Satanás para influenciar o mundo físico dos homens e causar a destruição dos filhos de Deus. Hoje, explicarei o mundo de Satanás para que você saia da ignorância. Talvez você seja uma vítima da ignorância e não saiba o que está acontecendo com você. O meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o primeiro mundo de Satanás chamado de mundo Cromagnon, que é o mundo da necromancia, também chamado de submundo. É uma dimensão de Satanás abaixo da terra, cuja sede na terra é o cemitério. Este reino funciona no cemitério e na morada dos mortos. Quando as pessoas vão ao cemitério, muitas vezes fazem coisas que as conectam ao mundo real dos mortos, pois fazem coisas que podem ser chamadas de culto aos mortos, que as conectam com o reino de Satanás, o mundo Cromagnon, que é o submundo. Na África, um cemitério se tornou como um bar e restaurante onde as pessoas vão para relaxar, comer e beber. No entanto, o cemitério faz parte desta dimensão de Lúcifer chamada de mundo Cromagnon. As pessoas fazem coisas no cemitério que as conectam ao mundo de Satã, pois o cemitério é a extensão dessa dimensão de Satã chamada de mundo Cromagnon. Qualquer coisa relacionada à morte está conectada a este mundo Cromagnon. Há um músico congolês popular no país que cantava sobre necromancia, que é a invocação dos mortos. Toda vez que você ouve a palavra necromancia, necrologia e necrofilia, o elemento comum é a palavra necro, que significa morte. Uma necrópole é um grande cemitério projetado com elaborados monumentos de túmulos. O nome deriva do grego antigo necrópolis, que significa literalmente cidade dos mortos. Algumas pessoas dizem que uma necrópole é o cemitério entre a terra e o céu. No entanto, entre a terra e o céu existe uma dimensão que é chamada de mundo cósmico, que chamamos de segundo céu. É errôneo as pessoas dizerem que o cemitério fica entre o céu e a terra. Na verdade, entre o céu e a terra, existe um universo de Satanás chamado mundo cósmico, que é a morada dos anjos caídos, dos deuses do céu, do deus do trovão, do deus da chuva e outros. Quero que entendam que em toda morte existe uma causa, existe um objetivo e existe um efeito. Quando alguém está morto, as pessoas devem ser cautelosas sobre o que fazem e o que dizem em torno dos mortos, pois tudo o que as pessoas dizem em um funeral e enterro pode constituir o culto dos mortos, o que pode ligá-los ao mundo Cromagnon, que é o mundo dos mortos. O morto. Muitas pessoas fazem o culto aos mortos sem saber e entram em contato com os ceifadores de demônios. Os ceifeiros demoníacos são os operadores da morada dos mortos.
Eles viajam incessantemente entre o cemitério e o local de tormento que faz parte do submundo que chamamos de mundo Cro-Magnon. Na verdade, existem 4 tipos de ceifeiros de almas que operam no mundo. Existem ceifeiros de almas que operam na morada dos mortos, o lugar de tormento. Eles também são ceifeiros de almas que monitoram e seguem cada alma que vive na Terra. Esses ceifeiros de almas garantem que as pessoas da Terra mantenham uma vida pecaminosa. Eles trabalham para manter todos os homens na Terra em pecado, para que possam colher suas almas e transportá-los para o lugar de tormento, que é uma seção do mundo Cro-Magnon. Eles também são ceifeiros que operam no cemitério. A primeira vez que vi esses demônios chamados de ceifadores de almas, notei que eles eram humanoides, mas não tinham olhos, bocas e ouvidos. Eles não tinham rosto e eram musculosos. Todo homem que vive na Terra é seguido, rastreado e monitorado por 2 ceifadores de almas, cujo trabalho é manter o homem em pecado, colher sua alma e chamá-lo para o lugar de tormento. Portanto, tudo que as pessoas fazem em funerais e enterros é monitorado pelos demônios chamados ceifadores de almas que governam e operam no cemitério. Eles também governam e operam no mundo Cro-Magnon dos mortos no mundo físico. Não se curve diante dos mortos em funerais e não fale com os mortos, pois você está se dirigindo aos ceifadores de demônios do cemitério. Quando vi esses ceifadores de almas, vi que eles estavam levando almas para o inferno, então voltaram para a terra para seguir mais almas. Assim, sua trajetória é o local de tormento, o cemitério e o rastreamento de pessoas que vivem em pecado. Muitos lutadores, músicos e satanistas vão ao cemitério para convocar os espíritos dos mortos. Eles convocam os espíritos das pessoas que morreram sem Cristo a fim de fazer com que seus espíritos trabalhem para eles. Esses espíritos humanos dos mortos também são chamados de espíritos servos. Estes são espíritos humanos sob o controle de Satanás que são feitos para trabalhar para o mundo das trevas. Se você morreu sem Jesus Cristo, irá para a morada dos mortos chamada de lugar de tormento, que faz parte do mundo Cro-Magnon e seu espírito pode ser convocado por mágicos e ocultistas. Um cemitério é um portal. É outro mundo que você não entende. O reino de Satanás é complexo. A maioria das orações que as pessoas fazem no cemitério não funcionam porque é um lugar que pertence a Satanás. Muitas pessoas receberam demônios no cemitério por causa de sua atitude ali, pois disseram e fizeram coisas que constituem o culto aos mortos sem perceber naquele lugar de demônios. Não é um lugar onde você vai comendo e declarando coisas porque você está se comunicando com o mundo dos mortos, e sua palavra representa você naquele mundo. O Dia dos Mortos é um culto aos mortos, onde as pessoas entram em contato com o mundo dos mortos, que é governado pelos ceifadores de demônios. Ai daqueles que morreram em pecado, pois serão acorrentados por ceifeiros de almas e serão arrastados para o lugar de tormento. Vamos agora discutir o segundo mundo do diabo, que é o mundo cabalístico, que é o reino marinho e o mundo aquático das sereias e dos tritões. Tritão é um deus grego do mar, filho de Poseidon e Anfitrite, deus e deusa do mar, respectivamente. Tritão morava com seus pais, num palácio dourado no fundo do mar. Mais tarde, ele foi frequentemente descrito como tendo uma concha que ele soprava como uma trombeta. Existem todos os tipos de monstros marinhos e demônios na água. Existem indústrias no mundo da água que desenham as roupas que usamos na superfície. A maquiagem e os produtos de beleza também vêm no mundo aquático, inclusive o penteado. Por outro lado, muitas tribos e famílias em nossos países possuem animais totêmicos que os representam no mundo espiritual. Totem é um ser espiritual, objeto sagrado ou símbolo que serve como emblema de um grupo de pessoas, como uma família, um clã, uma linhagem ou tribo. Se você observar os animais que representam as tribos de nosso país, notará que cada tribo tem um animal totêmico, e esses animais totêmicos são geralmente animais aquáticos, animais da floresta, pássaros e assim por diante. Se o totem da sua tribo for um hipopótamo ou um crocodilo, isso significa que sua tribo está em aliança com o reino das águas, pois você é representado por uma besta da água. Assim, você está sob o controle e manipulação do mundo cabalístico, que é o reino marinho. Se o totem de sua família e tribo é um animal que se move no campo e na floresta, sua família e tribo estão sob a influência de espíritos e entidades da floresta. Os espíritos da floresta e das montanhas têm sua origem no mundo pestífera que controla os espíritos da floresta e das montanhas. Na verdade, os totens que representam tribos, clãs e linhagens de nosso país são representações de bestas dos 5 mundos de Satanás. Eles são o totem do mundo aquático chamado reino cabalístico,
Totem do mundo cemitério chamado mundo Cro-Magnon ou submundo. Existem totens do mundo cósmico. E também existe o totem do mundo pestífera, que é a dimensão satânica que controla e opera nas montanhas, as árvores, nas florestas. Existem 3 rios principais do Baixo Congo que estão vinculados em convênio com espíritos da água por meio de convênios. Graças aos rios locais que eram locais dessas alianças, os espíritos marinhos têm maior domínio e controle sobre essas tribos, clãs e linhagens, e isso pode ser visto em seus casamentos. Por exemplo, as pessoas de nossa província são influenciadas pelos espíritos da floresta do mundo pestífera e pelos espíritos da água do mundo cabalístico. Assim, o mundo de Satanás controla essas províncias e, como consequência, as pessoas dessa província lutam para permanecer nos casamentos. Por causa da influência dos espíritos marinhos, apenas uma pequena porcentagem deles permanece mais tempo no casamento. Por causa do mundo cabalístico da água, essas pessoas estão sob a manipulação do reino marinho, que as leva à fornicação porque sua tribo está ligada às sereias que não as deixariam ficar casadas por mais tempo. Eles são influenciados na fornicação pela deusa da fornicação chamada Lilith. Na província central do Congo, o ancestral de uma tribo concluiu um pacto com os deuses da água, os deuses da floresta e o deus do trovão. Essas tribos e clãs estão sob a influência de 3 mundos de Satanás: o reino cabalístico da água, o reino pestífero da floresta e montanha e o reino cósmico do espaço. A maioria das tribos e clãs do país que estão ligadas ao mundo das águas são influenciadas e dominadas pela demônio feminina da água chamada Lilith, que proliferam a fornicação. E se você se casar com uma mulher cuja tribo é controlada pelo mundo cabalístico, que é o reino marinho, você experimentará guerra em seu casamento. E a origem desta guerra não é sua esposa, mas o mundo da água que está em aliança com sua tribo. Você tem que destruir o domínio do reino marinho na vida de sua esposa. Caso contrário, a escravidão geracional do espírito marinho prevalecerá e haverá divórcio. Você deve lutar contra a aliança de sua esposa. Você deve destruir o totem de sua tribo e o altar de sua tribo. Fiquei em silêncio na rede social, mas dado que passei 6 anos na magia, o Senhor me disse para desmascarar o mundo de Satanás, pois o tempo é curto. O Senhor está à porta, não podemos ficar calados. Devemos entender que o mundo cabalístico desenha roupas, penteados e cosméticos. Este reino de Satanás na água é responsável pela moda e pelo estilo. O mundo da água também lida com a indústria da música. Há 3 coisas na música, que são as letras, as melodias e os espíritos que conduzem a música. A letra da música pode ser moral. A melodia pode ser inocente, mas é o espírito que carrega essa música que importa. Muitas das letras, melodias, danças são compostas no mundo marinho. As sereias e as sereias são as responsáveis por essas danças, e o espírito de Lilith é ativo na indústria musical, pois ela é responsável pela sedução na indústria musical. Muito recentemente na capital, houve um fenômeno imoral. As senhoras perderam o juízo e decidiram não usar mais o sutiã. As pessoas ficaram chateadas com o comportamento imoral dessas mulheres. Mas, na verdade, esse fenômeno aconteceu como resultado de uma festa realizada no Oceano Índico em homenagem à rainha do Oceano Índico. Durante aquela celebração no Oceano Índico, a rainha está sempre nua. É por isso que havia uma tendência de andar nu nas ruas da capital. De fato, durante a cerimônia no Oceano Índico, a deusa do oceano encantou o mundo inteiro através da manipulação da imoralidade sexual. Assim, o fenômeno das mulheres que se recusam a colocar o sutiã foi uma manipulação em homenagem à rainha do Oceano Índico. As senhoras da cidade faziam isso sem entender. A força que os fazia andar seminus veio do mundo da água. O mundo espiritual é realmente complexo. Eu ouvi uma história em uma família que, quando alguém morresse na aldeia, um leopardo apareceria na aldeia. Essas famílias e tribos estavam ligadas aos demônios da floresta. Os animais da floresta representam o mundo da floresta, mas os espíritos que habitam na floresta, arbustos e montanhas vêm do 4º mundo de Lúcifer, chamado de mundo pestífera. Continuação, segunda parte. Influência dos 5 mundos de Satanás nas sociedades humanas. 2 Testemunho de um ex-satanista. A história da minha vida realmente começou em 2003. Naquela época, minha mãe sofria de uma doença mística. Homens de Deus vieram orar por sua doença ocasionalmente durante sua doença, enquanto sua situação estava se deteriorando e agravando enquanto ela caminhava para a morte. A mãe nos disse: meus filhos, posso ver pessoas me levando a uma montanha. Eles me trouxeram roupas.
Eu posso ver que eles estão me levando para dentro do carro para me transportar para o interior da floresta. Antes de desmaiar, minha mãe disse: isso está acontecendo porque a senhora que a Nossa Senhoria me ofereceu uma tanga africana de presente. É graças a este pano que o senhorio comprou minha alma. Por favor, meus filhos, comprem uma tanga africana e deem a ela. Imediatamente minha irmã foi ao mercado e comprou a tanga africana para que possamos dá-la ao senhorio. Eu estava fazendo esporte naquela época. Peguei aquela tanga da minha irmã e fui falar com o senhorio. Eu disse a ela: Madame, vim dizer-lhe que esta é a tanga que você deu à minha mãe. Vim devolver-te as tuas roupas para que possas deixar a minha mãe em paz. Não quero ouvir você mencionar o nome da minha mãe novamente. E no dia que eu ouvir minha mãe reclamando de você, eu vou te matar. Se eu não matar você, será um pecado, pois não cumpri minha promessa. Estranhamente, esta senhora não se incomodou com a minha ameaça. Ela me disse: você vai ter que jogar essa tanga no banheiro. Como eu era ignorante, eu disse: não me importo de deixá-lo cair no banheiro. Não há nada de especial nisso. Imediatamente fui ao banheiro e larguei a tanga. Como resultado, minha mãe morreu naquele mesmo dia às 22 horas. Percebi que fui enganado e superado pelo proprietário. Ela chegou a matar minha mãe. Apesar do meu aviso, eu a avisei para não mencionar o nome dela. Depois de enterrar minha mãe, decidi vingar a morte de minha mãe a todo custo. A proprietária teve que pagar com a vida. Iniciação no misticismo japonês. Mais tarde, entrei para um grupo de ópera onde fazíamos teatro. Um dia, um ator principal me disse: posso ver que você está atuando e interpretando muito bem. No entanto, quero lhe dizer que, apesar do seu talento, as pessoas não vão notar você e se interessar pela sua atuação, pois todas as atenções estarão voltadas para mim. Eles não vão te ver. Fiquei chocado com seu discurso. Eu disse: como você pode elogiar meu talento por um lado e, por outro, dizer que não serei notado? O ator me respondeu: sua estrela é brilhante, mas está coberta por algo que a impede de brilhar. Sua estrela é como dentro de um ovo ou casca de coco, você vai precisar quebrar o ovo para que ela apareça para que sua estrela brilhe. Dessa forma, você causará impacto na vida. Perguntei ao ator: como posso permitir que a luz da minha estrela alcance o mundo? Ele me respondeu: conversaremos quando terminarmos o trabalho e eu orientarei. Foi nesse dia que esse ator me conduziu à ordem ocultista japonesa chamada Mikari. Mikari é um movimento religioso japonês fundado em 1963 por Yoshikazu Okada. O nome Mikari significa luz verdadeira em japonês, sendo uma compilação das palavras Mikari. O objetivo declarado da organização é ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de suas vidas e alcançar a felicidade praticando princípios universais e um método de purificação espiritual chamado Arte da Verdadeira Luz. Na verdade, esta é uma ordem ocultista. E a verdadeira luz é Jesus Cristo. Essas celebridades do cinema e da música estão profundamente ligadas ao ocultismo. A fama neste mundo está nas mãos de Lúcifer. Quando fui pela primeira vez nesta igreja, não tinha dinheiro. Mas depois do culto vi que todos se interessaram por mim. Eles estavam me cumprimentando e me dando dinheiro para transporte e isso era um bom dinheiro. Como estava lutando, fui encorajado a voltar por causa da bondade desses adeptos dessa ordem secreta. Disseram-me que devo receber luz. Naquele dia, o líder me disse: hoje você dormirá um sono profundo como nunca antes. E se uma bruxa vir você pela manhã, ela pode dizer que você se tornou uma bruxa. Naquela noite, as coisas aconteceram exatamente como o líder disse. Eu dormi profundamente. Quando acordei de manhã, uma velha me disse: quando olho para você, meu filho, temo pelo que você se tornou. Isso não significava nada para mim. No entanto, lembro que nosso ministro me disse que uma bruxa pode me dizer que eu havia me tornado uma bruxa. Esta velhinha era na verdade uma bruxa. Não consegui me perguntar por que uma bruxa estava me dizendo que eu me tornei uma bruxa como ela. Quando comecei a frequentar este culto regularmente, esperava que me pedissem para apresentar o meu pedido sobre o brilho da minha estrela e a morte do meu senhorio, mas demorava porque nunca me pediam para o fazer. Chegou um momento nessa ordem secreta, nos disseram que o país deveria ser purificado para permitir atividade espiritual, pois havia um bloqueio. A chamada purificação destinava-se a permitir a atividade espiritual desta ordem japonesa. Um dia, nosso ministro me disse: se você quer dinheiro e fama, precisará semear uma semente de $100. Como resultado, vamos orar por você e seu espírito viajará para baixo da água.
onde você verá toda a geração de sua família começando com seus primeiros antepassados. Eles têm uma grande riqueza no reino da marinha, você vai precisar dela. Irmão, existem igrejas que são ordens secretas de lojas. Essas igrejas são de ordem ocultista. Quando você dá seu dinheiro, eles podem bloquear você. Meses depois, fui iniciado e recebi objetos sagrados que as pessoas não deveriam ver. Quando eu vim para esta igreja, no começo, era difícil saber que esta igreja era sobre magia. Vi homens de Deus, vi figuras públicas e celebridades. Achei que não havia nada de errado. Quando o ensino começou, fomos informados: você não deve lucrar com o sangue e as lágrimas das pessoas. Estes são o veneno das almas. Nesse ensinamento, o foco estava na alma do homem, onde estão seu intelecto e sua razão. Na verdade, a prática da magia envolve o uso de sua mente e intelecto. Você tem que usar sua mente, caso contrário você ficará louco. Eles querem que você use sua mente para atender às necessidades de seu corpo enquanto seu espírito está impedido de ter um relacionamento com Deus. Depois de ser iniciado nesta ordem, eu deveria aprender a trabalhar com espíritos, libertação, permutação de demônios e a deusa Lilith. Minha primeira experiência satânica aconteceu na Igreja Católica. Isso aconteceu quando um membro católico da paróquia local adoeceu. Ela foi levada a um padre católico para oração. Fui instruído a assistir à libertação e oração do padre católico pela cura desta senhora, mas me perguntei qual era a ligação entre a micaria e a religião católica romana. Foi-me dito que era obrigatório que eu tivesse que comparecer a esta oração. Quando a senhora foi levada ao padre para rezar, juntei-me a eles na paróquia. Imediatamente vi o padre acendendo velas e queimando incenso. Irmãos e irmãs, sempre que vocês veem pessoas rezando com velas ou incenso, é definitivamente magia e misticismo. No entanto, há igrejas na cidade que estão pedindo aos membros que tragam velas para a oração. Vou aconselhá-lo a deixar tal igreja quando seu pastor começar a usar velas. Atenção! Estávamos na paróquia rezando pela cura desta irmã. O padre católico romano me disse que a fumaça do incenso afugenta os espíritos impuros, mas, na verdade, a fumaça do incenso convida os espíritos impuros a virem onde quer que seja queimado para agir em relação a uma necessidade especial. A princípio, vi o padre rezando em seu coração. Então ele começou a pronunciar uma palavra que eu não conseguia entender. O padre estava orando pela cura desta senhora. Como resultado, vi um homem saindo do corpo dessa senhora. Este era realmente um demônio humanoide. Foi a primeira vez que vi um demônio. Eu estava assustado. O padre me disse: o que estou fazendo agora não está no meu nível. Estas são coisas que você deveria fazer. Estou fazendo isso para que você possa se acostumar com espíritos invisíveis, pois você deve dominá-los. Eles não deveriam dominar você. Irmão, quando este demônio saiu desta senhora, o demônio disse ao sacerdote: não entendo por que você está tentando me expulsar, mas não estou ilegalmente no corpo dela. Isso não faz sentido. Ela me devia coisas. Portanto, tenho legalidade sobre ela. Como esta senhora tem coisas que me pertencem, decidi tirar-lhe a vida. De alguma forma, estou encontrando alguma oposição por 9 meses. Eu definitivamente vou matá-la e conquistar sua alma. Então o sacerdote disse ao demônio: já que estou envolvido neste assunto, as coisas devem mudar. O padre me disse: você precisava ver esses espíritos porque precisa trabalhar com eles. Os anjos de Deus servem aos filhos de Deus e os demônios servem aos satanistas e às bruxas. As bruxas são as últimas na hierarquia do mundo das trevas. O diabo remove a inteligência das bruxas e substitui suas mentes e corações para que se tornem insensíveis. Dessa forma, eles vão reagir sem sua mente com instinto maligno. Enquanto estava nesta paróquia, vi o padre debatendo com o demônio. No final, o padre disse ao demônio: já que a senhora lhe devia coisas, dê-lhe 9 meses para que ela pague o que lhe devia, então você pode tirar a vida dela. O sacerdote disse a esse espírito imundo: este é o acordo que proponho a você. Você vai ficar fora do corpo desta senhora com sua doença. Vou chamar a rainha da prostituição, a amante Lilith. Ela habitará no Dama e irá substituí-lo para que ela fique sob sua manipulação em fornicação e sedução. Quando esta senhora estivesse mergulhada na prostituição, ela seria rejeitada e amaldiçoada pelas pessoas. Então você pode tirar a vida dela. Então o demônio concordou em prolongar a vida dessa senhora por 9 meses. Imediatamente vi o padre convocando a rainha da sedução e dona do mar, Lilith, e a demônio feminina,
Lilith saiu do reino marinho e entrou na senhora. Nesse momento, a senhora foi curada de sua condição e, ao ser curada, lançou-se a um estilo de vida de prostituição. O espírito da doença que estava decidido a matá-la tornou-se seu espírito monitor, pois esse demônio a seguia onde quer que ela fosse, enquanto a rainha da imoralidade sexual Lilith a influenciava na prostituição. Todos ficaram chateados porque a prostituição dela era escandalosa e as pessoas não a suportavam. Na verdade, eles estavam amaldiçoando por sua vida imoral. Como as pessoas a matavam com suas palavras, o demônio organizou um acidente de trânsito onde ela foi atropelada por um carro na rua e morreu. Cheguei a entender que essa chamada oração do padre católico era na verdade uma permutação dos espíritos imundos. O espírito de doença foi removido e substituído pelo espírito de prostituição. Esta é precisamente a libertação que aconteceu na igreja dos falsos profetas. Eles removeram doenças dos corpos das pessoas e as pessoas foram curadas, mas suas almas e vidas espirituais foram entregues ao diabo como esta senhora. As pessoas que são curadas nas igrejas dos falsos profetas, suas vidas dão uma reviravolta após a cura. Assim muitas pessoas são curadas nas igrejas dos falsos profetas. Na verdade, isso é uma permutação de demônios. O demônio da doença sai de seu lugar para deixar outro espírito assumir. O objetivo final desses espíritos imundos é a alma da pessoa que é curada. Muitas curas e libertações em igrejas de falsos profetas são permutações de demônios, pois Satanás não pode perseguir Satanás. Todo reino dividido contra si mesmo será devastado, e toda cidade ou família dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como, então, seu reino pode permanecer? Mateus 12, 25-26. Necromancia. Após essa experiência, fui encaminhado ao cemitério para fazer o culto aos mortos chamado necromancia. Estávamos fazendo uma grande oração no cemitério. E quando orarmos, mesmo que você bata no meu corpo, não sentirei nada porque estávamos atingindo um alto nível de concentração. Na verdade, esse era outro ambiente que estávamos alcançando. Eu estava invocando mortos no cemitério. Graças a Deus porque não me pediram para oferecer um ser humano como sacrifício. Fui evoluindo nesse misticismo japonês. Eu estava em nossa igreja de Mikari. O culto estava prestes a começar quando de repente comecei a cantar uma música gospel que ouvi no rádio, que diz: "Você pode me privar de todas as coisas do mundo, mas não me prive de Jesus que morreu por mim." Eu estava cantando essa música inconscientemente em meu coração, e essa música estava se repetindo em meu coração. Enquanto eu estava na pousada, tentei parar essa música, mas ela continuou a tocar em meu coração. Por fim, decidi voltar para casa. Essa música iniciou o processo do meu arrependimento. Conflito espiritual fora do corpo e os 5 mundos de Satanás. Mais tarde, fui convocado para uma vigília de oração na loja. Naquela noite, fui à igreja para assistir à oração da vigília. Naquele culto, soubemos que um pastor estava interrompendo nossa oração. Ele estava destruindo a vigília. Ele estava bloqueando nossa comunicação e oração mágica. Nosso líder decidiu que ele deveria morrer. Este era o pastor da igreja de Filadélfia. Nossa oração não poderia mais viajar para Angola e África do Sul, pois este pastor estava bloqueando esta região e não poderíamos operar. O pastor não sabia da trama contra sua vida. Deveríamos fazer uma viagem astral e deixar nossos corpos para cumprir esta missão. Já era noite quando o ministro começou a nos falar sobre o perigo da viagem extracorpórea. O ministro disse: cada família na Terra tem um vínculo ou convênio com o mundo invisível. Alguns estão ligados ao mundo marinho, alguns estão ligados ao mundo da floresta, outros estão ligados ao mundo cósmico do espaço. Há famílias que estão ligadas ao reino do cemitério. O ministro disse: se sua família está em aliança com o reino marinho, quando você deixar seu corpo e for para o mundo invisível, como o reino marinho, você verá seus ancestrais a partir da primeira geração, a segunda geração e muitos membros de sua família estão lá com sua riqueza. Eles vão recebê-lo e abençoá-lo com dinheiro. Mas quando um estranho lhe der algo no reino marinho, não aceite, pois ele pedirá seu sangue em troca. O ministro disse: há pessoas que morreram prematuramente e injustamente. Eles visitaram o reino debaixo da água e não têm permissão para deixar o reino marinho. Foi assim que uma famosa celebridade musical foi impedida de retornar ao seu corpo quando realizou a viagem astral. O ministro disse: caso sua família esteja em aliança com a floresta, seu espírito viajará para o mundo invisível da floresta chamado mundo pestifeira, que é a morada dos demônios da floresta, arbusto,
montanha onde sua família o receberá. Caso sua família vá frequentemente ao cemitério para a comemoração dos mortos, você está definitivamente ligado ao mundo do cemitério chamado mundo Cro-Magnon, o submundo para onde seu espírito irá. Os 5 mundos de Satanás são: o mundo Cro-Magnon, que é o submundo. O mundo cabalístico é o mundo marinho. O mundo cósmico é o segundo céu. O mundo Pandemonium é a capital do reino de Satanás. O mundo pestífero é a morada dos demônios da floresta, arbustos e montanhas. Irmão, eu vi nossas celebridades musicais no mundo satânico no mundo invisível em 2008. Ele havia morrido em 1997, mas isso aconteceu em 2008. Nesse dia, eu estava na pousada e o ministro nos perguntou se queríamos ver as celebridades falecidas ou não. Nós respondemos: ele já está morto. Como podemos vê-lo? Ele disse: esta celebridade está morta em nosso mundo, mas está servindo a Satanás no mundo invisível. Eu vejo toda vez que viajo para o mundo invisível de Satanás e quero que você o veja. Irmão, quando o ministro orou, em uma fração de segundo, aterrissamos em um mundo desconhecido habitado por demônios humanos e humanoides. Este mundo misterioso não era diferente do mundo humano. E vimos nossa falecida celebridade que morreu há muitos anos nesta dimensão misteriosa. Quando pousamos neste mundo misterioso, vi nossa falecida celebridade. Eu me perguntei: onde estou? Fiquei chocado porque este mundo oculto não era muito diferente do nosso. Havia pessoas levando a vida como em nosso mundo. Eu estava confuso. Neste mundo, vi uma senhora trançando o cabelo das pessoas. Ela disse ao nosso ministro: por favor, senhor, quando você voltar, diga aos meus filhos neste endereço específico no centro da cidade. Sou eu, a mãe deles. Eles estão brigando pelo meu complexo. Você vai dizer a eles para não venderem aquele composto. Estou aqui porque queria ter dinheiro e casas, inclusive aquelas que querem vender. Como você pode ver, estou trançando o cabelo das pessoas aqui neste mundo misterioso e não consigo parar. Devo continuar a fazê-lo sem descanso e estou sofrendo. Esta senhora assinou um pacto com o mundo satânico por riqueza. Ela morreu e sua alma estava servindo ao diabo neste mundo misterioso. Nessa jornada, vi nossa celebridade musical. Ele viajou para este mundo de Satanás, mas não conseguiu voltar à Terra. Ele estava lá no mundo do pandemônio, onde o demônio da música tem a cabeça de um cavalo. Esta celebridade costumava cantar sobre este demônio chamado Sanka. Outros chamam esse demônio de Baphomet. Entenda que Baphomet é o ministro da música no mundo do pandemônio. Mas cada um dos 5 mundos de Satanás tem um ministro encarregado da música e cada um dos 5 mundos de Satanás tem um governo e ministros. O ministro encarregado da música no mundo cósmico é diferente de Baphomet, que é o ministro do mundo Pandemonium. O ministro da música no mundo Cro-Magnon é diferente do ministro da música no mundo cósmico. Pois cada mundo de Lúcifer tem seu governo. Há uma proliferação do satanismo na música, na indústria musical e na igreja. Um pastor da cidade disse a seus membros: imaginem uma quantidade específica de crédito de recarga em seu telefone e você o terá como imaginou. E aconteceu exatamente como ele disse. Isso está acontecendo na igreja. Isso é magia vermelha, inventada por uma deusa do espaço. Todos nós conhecemos a música chamada Maria Valencia de nossa falecida celebridade Wemba. Todo mundo pensou que essa celebridade estava cantando para sua namorada. Na verdade, ele estava cantando para essa deusa do espaço venerada na Igreja Católica como Nossa Senhora, a Virgem Santa. Esta chamada Santa Virgem é a mãe de Zeus, o grego do deus Trovão, que é Júpiter na mitologia romana. A rainha do céu Maria Valenciana estava grávida de 3 anos. E ela entregou a seu filho o deus da guerra chamado Zeus, que inventou a magia vermelha, que é a forma de magia mais brutal e sangrenta. Zeus é deus do céu, do raio e do trovão na antiga religião e lendas gregas e governante de todos os deuses no Monte Olimpo. Zeus é o 6º filho de Cronos e Rhea. No continente asiático, ele é venerado como Buda. Esta deusa Maria é a Virgem Santa da Igreja Católica. Naquele dia, na oração da vigília, o ministro destacou o perigo de deixar o corpo e viajar fora do corpo. Muitas pessoas saíram do corpo e viajaram para os 5 mundos de Satanás, mas não conseguiram voltar para o mundo humano. Um homem que viajou para o reino invisível da floresta foi impedido de voltar ao seu corpo por um demônio da floresta e ele está preso no mundo pestífero, onde continua sua vida. O ministro nos deu muitas informações sobre os mundos de Satanás e o perigo da jornada fora do corpo. Deveríamos destruir esse pastor que mora perto de nossa igreja.
Sempre que um cristão diz em oração, Senhor, toma autoridade e posse desta área. Eu bloqueio todas as comunicações, todos os movimentos e todas as atividades. Irmão, o local ficará em quarentena e haverá um bloqueio por meio de sua oração. Este pastor estava paralisando o tráfego espiritual no ar, graças ao exército celestial que está invicto e invicto. Satanistas e bruxas não podiam se comunicar e viajar neste bloqueio. A vitória do exército do Senhor está no nome do Senhor e eles não conhecem a derrota. Quando eu estava em conflito com as igrejas, havia filhos de Deus que estavam lutando uma guerra espiritual no ar contra as forças das trevas. O demônio que governava nosso país tem sua morada na região sudeste. Sempre que o diabo vem ao país, ele é o único que presta contas ao diabo. Este principado representou nosso país em muitas reuniões luciferianas no continente. Frequentemente, o diabo pedia relatórios sobre um humano-alvo que deveria morrer. O principado de nosso país diria: já assinei sua sentença de morte e passei o processo ao nosso representante provincial. O representante provincial será chamado para confirmar que assinou e passou o processo ao demônio que governa o seu conselho. Então este demônio que governa o bairro do alvo confirmará que ele assinou e passou o caso para o demônio que governava a rua da pessoa avisada. E esse demônio governante da rua vai confirmar que assinou e passou o caso para o demônio que mora no banheiro da casa da pessoa avisada que vai morrer. Em cada banheiro de cada casa existe um demônio, um representante do mundo satânico. Esta rainha do banheiro confirmará que recebeu o acordo da família da pessoa avisada. Pois em toda a família existe uma bruxa que é representante de Lúcifer, que deve dar autorização ao mundo satânico para agir em sua família. Esta é a estrutura da organização de Satanás. O diabo estabeleceu autoridade até mesmo no seu bairro, na sua rua. E em cada banheiro, o diabo delegou a rainha Jaqueline, e em cada família, ele garante que haja uma bruxa que será sua representante. Naquele dia, na oração da vigília, na hora de dormir, o ministro disse: quando deixarmos nosso corpo, cada um de vocês terá uma vela. Cada um deve manter sua vela acesa, não a apague. Então todos nós fomos dormir. Quando dormimos, de repente, vi que estávamos em forma de pirâmide. Entenda que a pirâmide é alta magia. A fonte da magia é o Egito. Eu não entraria em profundidade sobre isso agora. Quando saímos de nosso corpo para matar o pastor, rapidamente nos dirigimos para sua casa. Curiosamente, não vi a parede de sua casa nem sua cama. Percebi que era um espírito sem corpo. Entendi que a casa onde dormimos nos protege das intempéries e dos ladrões. Quando espíritos imundos vêm à casa de um cristão, eles nem precisam ver as paredes de sua casa, pois as paredes não aparecem para eles. Vi que o pastor estava dormindo, mas não pudemos ver sua cama, pois as paredes de sua casa eram inexistentes. Entramos na casa dele, nos aproximamos dele. Assim que nos aproximamos, vimos que ele não estava mais deitado ali diante de nós. Eu vi que ele estava deitado a uma distância de 100 metros, como se sua casa tivesse se afastado de nós. Podíamos vê-lo à distância. Sempre que tentamos nos aproximar dele, sua casa estava se afastando de nós. Estávamos confusos sobre esse fenômeno. O ministro nos disse: um de vocês apagou sua luz. Quando verificamos, vimos que uma vela foi apagada e então acendemos a vela novamente. Desta vez, quando nos aproximamos do pastor, um rio enorme apareceu entre o pastor e nós. Assim, não conseguimos tocar o pastor. Estávamos diante daquele rio. Finalmente, fizemos uma oração mágica para entrar em contato com o reino marinho. Como resultado, eles nos forneceram um barco e atravessamos o rio. Desta vez, quando nos aproximamos do pastor que dormia, vi que ele era uma tocha de fogo. Ele estava brilhando e queimando. Estávamos prestes a tocá-lo. De repente, vi que o pastor dormia entre os pés enormes de um soldado que segurava uma espada. Quando levantei os olhos para observar esse guerreiro, foi uma debandada. Eu estava levantando meus olhos para o joelho deste guerreiro que estava vestido com um uniforme de soldado. Eu fugi antes que meus olhos alcançassem os joelhos deste soldado, que estava segurando uma enorme espada. Irmão, muitas vezes as pessoas ouvem pastores pregando a Bíblia. Eles acham que são apenas histórias, mas eu vi com meus olhos a realidade do mundo espiritual e minha compreensão de Deus mudou completamente. Quando você vê o mundo espiritual, você sabe que a seriedade das coisas de Deus. Eu costumava ouvir sobre o Senhor ser o guerreiro forte. Até mesmo cantores gospel compuseram canções sobre o Senhor ser um guerreiro. Eles apenas cantaram, mas não viram. Eu vi que este guerreiro colossal e alto estava nos segurando.
Ele era tão alto quanto um arranha-céu. Este querubim protetor não disse nada e não fez nada. Ele apenas ficou lá observando. E quando vimos o tamanho desse soldado, ficamos apavorados e nos dispersamos. Cumprimos a palavra de Deus, pois viemos em uma direção e fomos espalhados em todas as direções. O Senhor fará com que os teus inimigos que se levantam contra ti sejam derrotados diante da tua face. Eles sairão contra ti por um caminho, e fugirão de diante de ti por 7 caminhos. Deuteronômio 28:7. No entanto, este soldado angelical nunca fez nada para nós. Ele tinha cerca de 200 metros. Sempre me perguntei o que aconteceria se esse guerreiro agisse contra nós. Na verdade, não poderíamos escapar. O Senhor é misericordioso. Ele sabia que eu o servirei. Este guerreiro era o querubim protetor. Este anjo do Senhor era tremendo.